Esta atividade foi desenvolvida para ser realizada em uma das trilhas de acesso ao Parque Nacional Serra de Itabaiana, conhecida como Trilha do Caldeirão. Com base no mapa ou GPS, o tutor deverá se localizar para encontrar os pontos. A prática será realizada em 2 pontos diferentes, iniciando na entrada da trilha e finaliza no Riacho do Paredão. Procedimento e métodos de execução. Ponto 1. Este ponto trata-se de um local extremamente alterado pela ação antrópica, sendo muito compactado devido ao pisoteio. Nesta localidade, existem algumas propriedades agrícolas que concentram suas atividades no cultivo de hortaliças e na criação de rebanhos, além de ocorrer, nesse trecho, predominância de vegetação herbácea e de gramíneas. Neste primeiro ponto, assim que adentrar a trilha, o tutor deve solicitar aos ouvintes que se disponham um ao lado do outro, por toda a largura da trilha. O objetivo deste procedimento é que os ouvintes possam perceber que a largura da trilha é desproporcional ao fluxo de visitantes. Neste ponto, o tutor irá medir a quantidade de lux, unidade de medida para a radiação solar que está sendo emitida com o auxílio do luxímetro. Caso o tutor não tenha um luxímetro, deve baixar o aplicativo Ferramentas Inteligentes, que possui entre suas ferramentas o luxímetro. Caso não tenha esse aparelho e nem a possibilidade de baixar o aplicativo, pode-se utilizar um termômetro, no intuito de medir a temperatura. Além destes equipamentos, é essencial que os visitantes sintam a diferença na sensação térmica. Para isso, o tutor deve solicitar que alguns voluntários fiquem expostos ao sol durante 5 minutos. Durante esse período, o tutor deve solicitar que um voluntário colete aproximadamente 1,5 kg de solo da trilha. Para tal, é necessário que se leve uma pequena pá e um saco plástico para alocar o solo. Ponto 2. O ponto 2 fica próximo ao Riacho do Paredão e apresenta uma vegetação mais densa. O tutor, com o auxílio do mapa ou GPS, identificará que no ponto 2 a trilha fica estreita e comentará que se os ouvintes ficarem lado a lado, a largura da trilha é inferior ao ponto 1. Neste ponto, o tutor deve afirmar que não se deve sair das trilhas. Mesmo estreitas, elas suprem a necessidade de deslocamento, no intuito de informar que o pisoteio contribui para o alargamento das trilhas, sendo fundamental respeitar o caminho pré-estabelecido para evitar a perda da biodiversidade. Já que, quanto mais larga for a trilha, maior a devastação das espécies e, consequentemente, será maior a fragmentação. Com relação à sensação térmica do ponto 2, o tutor deve repetir os mesmos procedimentos descritos no item A2 do ponto 1, levando em conta que não haverá exposição direta ao sol, devido a copas das árvores. O tutor deve solicitar que um voluntário colete, utilizando dos mesmos materiais dos procedimentos anterior do ponto 1, no item A3, aproximadamente 1,5 kg com o auxílio da medida de uma garrafa PET de 2 litros de solo, de uma área fora da trilha. Ao chegar ao Riacho do Paredão, o tutor deve montar uma atividade prática simples, que aborda a erosão, percolação e a importância da mata ciliar. Os procedimentos para montar a atividade prática, eles foram adaptados de Gangorra 2003. Para essa prática, será utilizada 2 garrafas PET de 2 litros. E com o auxílio da tesoura,
será feito um corte longitudinal de aproximadamente 25 por 10 centímetros em cada garrafa, preservando o bocal e o tampo do fundo da garrafa. Na garrafa A, colocará apenas solo da trilha coletado no ponto 1. Na garrafa B, acrescentará o solo com material vegetal de uma área fora da trilha, próximo ao ponto 2. Após fazer todos esses procedimentos, com o uso do estilete, será feito um corte transversal de 15 centímetros de altura. Dica: para medir, utilize uma régua e o marcador piloto permanente para desenhar a área de corte. Em 2 das garrafas PET de 2 litros, desprezando-se o bocal, gargalo, de cada garrafa. Após essa etapa, com o auxílio da tesoura, serão feitos 2 cortes nas laterais de cada recipiente e será amarrado o barbante, de modo que, quando o recipiente receber o líquido, não vaze. A outra garrafa PET, de 2 litros, serve para coletar a água do riacho do Paredão. Água essa que simulará a chuva em cada um dos ambientes. Essa água é colocada sobre os 2 solos presentes nas garrafas. Com o resultado desse procedimento, o tutor poderá abordar como a vegetação influencia na percolação da água no solo. Os pontos importantes das explanações do tutor deverão ser registrados em caderno de campo, com auxílio de uma caneta ou lápis. Observação importante: todos os materiais usados que sejam descartáveis devem ser alocados em um saco plástico e levados pelos visitantes para o descarte em uma lixeira.